Como é que queiramos integrar a função, posicionar direito aqui, integral de x vezes e elevado a x dx. É a integral de um produto de duas funções. Ó, se é a integral de um produto de duas funções, você olha e fala, não tem composta, né? É o produto de x por e elevado a x. Se não tem composta, não tem, né? Então, a chance disso ser integração por partes é enorme, né? Enorme. Então, beleza, vou olhar, tá bom, eu vou usar a integração por partes aqui. O grande drama aqui qual é? Eu preciso decidir qual dessas funções vai ser a u e qual dessas funções, junto com o dx, vai ser o dv, né? Porque eu quero enxergar isso daqui como sendo um integral de u dv, né? Porque se isso for integral de u dv, eu vou trocar por uv menos integral de v du. E vou torcer para a integral que aparecer depois ser uma melhor de calcular do que essa. Alguém, olhando para isso, consegue pensar, eu já sei quem é a primitiva, é imediata dessa função? Não é. Não é imediata, né? Então, a gente precisa usar a integração por partes. Mas aí, a dúvida é essa. Aliás, essa é a questão quando você for fazer a integração por partes. Quem é u e quem é dv? Né? Nesse caso, a gente poderia pensar assim, tenta uma opção. Se não der uma, tenta outra. Né? Por exemplo, vamos tentar chamar x de u, e o que sobra é sempre assim, tá? Você quer usar a integração por partes? Uma vez que você decidiu quem é u, todo o resto que está na integral vai ser o dv. Então, isso aqui vai ser o que eu vou chamar de dv. Isso é o que eu vou chamar de dv. Opa. Se eu chamar assim, isso aqui vai ser a mesma coisa que integral de u dv. Né? Se eu chamar x de u e e elevado a x dx de dv, isso vai ser integral de u dv, que é a integração por partes, vai dizer que é a mesma coisa que uv menos a integral de v du. Né? Só que agora a gente precisa entender melhor agora quem são esses outros elementos que apareceram aqui. Né? Então, o que a gente faz aqui é o seguinte. Beleza, você chamou u de x, né? Se você chamou u de x, então a pergunta é, quem é du? Quem é o du que aparece do lado direito aqui? Né? Se u é x, quem é du? É x, né? Assim, o Gustavo deu a versão longa e aquela que é a mais precisa, né? Mas, de fato, se u é x, bota o d dos dois lados, né? Funciona? Funciona lá, é o que a gente está vendo, né? Mas, beleza. É só a gente ter ciência de que quando for, né? Quando for outra coisa aqui, você pode só botar o D na frente, mas tem que saber o que fazer com o cara aqui depois, né? Mas nesse caso, ok, dá certo. Beleza. Agora, o outro que eu sei quem é o dv, né? O dv, quem a gente chamou de dv é e elevado a x dx. Isso é o que a gente chama de dv. Agora, isso aqui, dizer que dv é e elevado a x dx, né, é a mesma coisa que dizer que dv dx é igual a e elevado a x. Vocês concordam? Bom, e você está passando o diferencial dividindo? Você está passando o infinitésimo dividindo? Não, senhores e senhoras. Eu estou dizendo que se o diferencial dv é e elevado a x dx, então a derivada de v é e elevado a x. Né? Isso é apenas uma notação, isso não é um quociente, né? Não é um quociente. Então, né, assim, é isso aí, tá bom? Então, jamais eu passaria o dx dividindo, né? Jamais, nunca, nunca. Né? Ok, agora a igualdade que a gente tem é dv dx, ou seja, a derivada de v é e elevado a x. A pergunta é, quem é v? O que a gente está querendo aqui? A gente está querendo uma primitiva de e elevado a x. Concorda? Vocês têm alguma sugestão assim, né? Lembra assim de alguma primitiva para essa função? E elevado a x mais constante. Agora aqui que é o detalhe, Vanessa e todos vocês. Quando a gente está fazendo integração por partes,
a gente escolhe uma V. A gente não precisa pegar todas, a gente só precisa de uma. Então, de fato, e elevado a x mais constante é a totalidade das primitivas de e elevado a x. Dessas, a gente pode escolher qualquer uma. A gente pode escolher qualquer uma. Então, de todas as opções, qual você gostaria de escolher? E elevado a x mais 59? E elevado a x mais, né, 397,82? Né? Ou, como o Marcelo está dizendo, vamos escolher c igual a zero? O que vocês preferem? Né? Vamos seguir a sugestão do Marcelo, então, né? Vamos escolher c igual a zero. Né? Da próxima, talvez a gente escolha o 327,82, né? Então, de fato, você só precisa escolher uma. E, claro, eu vou escolher aquela cuja constante é a mais simples possível, que é a constante c igual a zero. Então, a v que a gente vai escolher aqui é a própria e elevado a x. Né? A própria e elevado a x. Ok. Agora, essa expressão aqui, ó, eu vou colocar um igual aqui, vou pôr um asterisco. Esse asterisco indica que a igualdade continua aqui embaixo, tá? A igualdade continua aqui embaixo. Agora eu vou simplesmente, percebam que todos os ingredientes que aparecem ali do lado direito, a gente já conseguiu detectar quem são. Ó, o U tá aqui, ó. U é x. O du é dx. E o v é e elevado a x. Estão todos aí. Né? Todos os três ingredientes que aparecem ali do lado direito da nossa igualdade estão, né, nessas caixinhas. Então, vamos trocar. Ó, onde tem U, eu vou colocar X. Então, vai ficar, no lugar de UV, vai ficar X vezes V é E elevado a X. Então, X vezes E elevado a X menos a integral de V, né, que é E elevado a X, du. Du é... Opa, cadê du? Aqui. Du é dx. Então, eu troco du por dx. Agora a gente olha, lembra que quando a gente aplica integração por partes, a gente não está calculando a integral. A gente está apenas trocando uma integral por outra. Então, nesse caso, eu troquei a integral de x vezes e elevado a x por essa integral aqui. Me digam, melhorou ou piorou? Muito, não melhorou muito, né? Pô, agora, antes não era uma integral imediata. Agora é, né? Agora é. Quem é a integral de e elevado a x? A Vanessa já acabou de responder para a gente, né? A integral de e elevado a x é e elevado a x mais constante. Portanto, isso aqui vai ser x vezes e elevado a x menos e elevado a x mais constante. Mais constante. Essa, senhoras e senhores, é a integral de x vezes e elevado a x. O legal da integral é que você pode pegar agora essa expressão e derivar e ver que de fato a gente volta lá, né? E derivar isso aqui não é uma tarefa difícil, concorda? Derivar isso aqui, aplica uma regra do produto aqui, vai dar a derivada do primeiro vezes o segundo, vai dar e elevado a x, mais primeiro vezes a derivada do segundo, então vai dar x vezes e elevado a x, menos e elevado a x. Esse e elevado a x cancela com o que apareceu lá na frente, derivada constante é zero, e o que sobrou foi exatamente x vezes e elevado a x. Né? Você fala, tá, então significa que a gente escolheu certo, né? Eu escolhi certo o U e o DV. Sim, a gente escolheu certo. Mas e o que aconteceria se a gente escolhesse errado? Ia dar ruim, né? Se escolhesse, por exemplo, o E elevado a x para ser U e o x dx para ser dv, você ia ver que o du seria E elevado a x dx. Então, não ia mudar nada. Agora, o v seria x ao quadrado sobre 2. Aí, você ia trocar a integral de x vezes e elevado a x pela integral de x ao quadrado vezes e elevado a x. Né? Posso aplicar a integração por partes assim? Pode, claro que pode. Você vai, ao invés de você integrar x vezes e elevado a x, agora você vai ter que integrar x ao quadrado vezes e elevado a x. Melhorou ou piorou? Se for x ao quadrado vezes e elevado a x, melhorou ou piorou?
Piorou, não piorou? Então, quer dizer, de fato não é esse o caminho, né? O caminho é, eu vou chamar o x de u, porque lá do outro lado vai aparecer o du. Du significa derivar o x. Quando eu derivo o x, quando eu derivo o polinômio, eu diminuo o grau, e aí vai ficando mais fácil, né? Então, essa é de fato a escolha correta, né? Mas, mas como saber, em geral, qual é a escolha correta? E, assim, né, é, assim, antes assim, de qualquer coisa, né, isso a gente estaria dependendo do seu bom senso, né? Olhar para as duas funções e pensar, bom, qual que eu acho que deve ser, né? Mas alguém teve esse insight, né, de descobrir esse tal do Liat, né? E o Liat simplesmente resolve a nossa vida de modo que a gente não precisa mais se preocupar de, nossa, quem que eu vou chamar de U, quem que eu vou chamar de DV. É só usar o Liat que tudo será resolvido, né? Tá, mas quem que é o Liat? Então vamos dizer quem que é o Liat. Liat é, na verdade, claro, um anagrama, né? Não existe a palavra Liat, né? Na língua portuguesa. E também, até onde eu sei, não existe uma pessoa chamada Liat, né? Embora, né, uma opção de nome interessante, né? Quem tiver aí pensando em nomes para filhos, né, tem uma possibilidade interessante. É bom que é um nome meio unissex, né? Pode ser para menino ou para menina, né? Liat meio que vale para os dois. Então, o que é Liat? L, I, A, T, I, E. Né? Isso é um anagrama. E essas letras, essas 5 letras, cada uma delas representa uma família de funções, representa um tipo de função. Né? Que tipos são esses? Né? Então, a letra L representa a família das funções logarítmicas, né? Palavrinha difícil de falar. Então, isso daqui representa os logaritmos, né? Logaritmos. É o ln, né? Ou logaritmo de qualquer outra base, estão representados aqui. A letra I representa as funções que são inversas de trigonométricas. Inversas de trigonométricas, né? Arcosseno, arco cosseno, arco tangente, arco secante, arco qualquer coisa, né? São essas aí. São as funções inversas das trigonométricas. A letra A representa a família das funções que a gente chama de algébricas. Algébricas. Né? São os polinômios, as raízes quadradas, cúbicas, né? São as funções algébricas. Estão representadas pela letra A. A letra T representa a família das trigonométricas. Trigonométricas. E, finalmente, a letra E, como não poderia deixar de ser, né? A letra E não poderia representar outra coisa que não as funções exponenciais. Exponenciais, né? Que nem coube ali. Então, cada letra desse anagrama representa uma família de funções. Ok, como é que eu uso esse anagrama, para calcular, para resolver integrais via integração por partes? Então, se eu quero integrar, por exemplo, um produto de duas funções, uma delas é algébrica, a outra é exponencial, como era o caso do nosso exemplo, né? Era uma algébrica, que era x, vezes uma exponencial, que era e elevado a x. A função que você vai chamar de u é aquela que estiver representada pela letra mais à esquerda no anagrama. Tá? E você fala, pô, mas dá certo sempre? Dá certo para todos os casos? Para todos que a gente conhece, para todos que a gente tem notícia, né? O que essa regra não diz é, por exemplo, quando você quiser integrar o produto de duas funções que estão na mesma classe, né? E se for duas funções do mesmo tipo, o Liat não diz nada. Aí é o quê? Agora você se vira, né?
Mas se for uma de uma classe e outra de outra, vai dar certo sempre. É isso que é legal nessa regra aqui, né? Nessa coisa aí, né? O cara que descobriu isso, gente, assim, eu não sei se ele era gênio ou se realmente ele não tinha mais o que fazer, né? Para pensar nesse negócio. Porque eu vejo como que o cara chegou nessa conclusão? Caraca, se eu escrevo esse anagrama aí, sempre, né? Quem tiver para a esquerda vai ser o U e o outro vai ser o DV. Cara, o cara chegar nessa conclusão, eu não sei, eu não consigo enxergar como é que foi o caminho, o processo do camarada que descobriu esse negócio. Mas, claro, nossa gratidão a ele, né? O que seria de nós sem o Liat, né, não? Pô, tenho certeza que Liat já salvou a vida de muitos de vocês aí, né? Esse é o Liat. Beleza, gente? Aquelas coisas que você pensa na frente da geladeira. Boa. Deve ter sido assim, Gabriel, deve ter sido. Só pode, né? Só pode. Aquelas coisas que você tá lá, né? Hoje eu vou dormir cedo. Aí dá 3 da manhã, você tá lá, nossa, se eu fizer liade, né? Se eu fizer liade dá certo, caramba, né? É isso aí. Esse é o liade. Tá bom? Então, a partir de agora, vamos fazer alguns exemplos, né? Tentar ir deixando mais natural esse processo de como utilizar integração por partes, né? Quais são os casos que funciona bem, né, essa técnica, e vamos tentar fazer aqui o máximo de exemplos que a gente conseguir dentro do tempo nosso. Beleza? E eu quero começar, né, com essa daqui, ó. Então, a gente vai calcular, vamos ver como é que a gente vai, como fazer, né, como proceder para calcular a integral da função ln de x dx. Né? Ln, né? Pô, a integral do ln não é imediata, né? Não tem uma função lá na tabelinha de derivadas, não tem uma função lá que a derivada dá o ln, né? Então, de fato, é uma função que a gente tem que usar alguma técnica de integração para fazer o cálculo, né? E claro, né? A aula hoje é sobre integração por partes. E aí eu me venho com o exemplo da integral do ln de x, né? Qual você acha que vai ser a técnica para calcular essa integral? Então, integração por partes, né? Mas aí, pô, mas integração por partes não é para usar quando tem produto de funções, né? Não é para usar quando tem produto de funções? Pô, mas aqui não tem um produto de funções, eu só tenho uma função, só tenho o ln, né? Como é que eu vou usar então integração por partes se eu só tenho uma função e não um produto de duas funções? Pô, mas qualquer coisa pode ser olhada como um produto, né? Qualquer coisa pode ser olhada como um produto. Basta você multiplicar por um, né? Um vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, como assim não tem produto, não é, Gustavo? É claro que tem. Isso aqui é um produto, né? Isso aqui é a integral do ln de x vezes 1, né? dx. Então, é um produto, ora bolas, né? E se é um produto, e se eu estou na aula de integração por partes, então eu vou usar a integração por partes nesse produto, né? Tá, e como é que eu escolho U e DV? Né? Vamos saber quem é U e quem é DV. Liat, né? Qual é a classe do LN? Qual é a classe do LN? Então, alternativa A, L. Né? Alternativa B, né? Qualquer outra classe que não seja L. A ou B. E a função 1, função constante, igual a 1, está em qual categoria? Ln está na categoria L. E a função constante igual a 1 está em qual categoria? O ponto do Gustavo é muito interessante, né? Cara, não interessa. O L já é a primeira letra do Liat, né? Então, não interessa qual é a classe do 1. Ora, bolas. Eu já sei quem vai ser o U, né? Eu já sei quem vai ser o U. Né? Aliás, gente, é um negócio também assim que vamos lá, é intuitivo, né? Porque é assim, o U você deriva, o DV você integra. Se eu chamar o LN de DV,
para poder descrever quem é o V, eu tenho que integrar o LN, mas caramba, é o que eu estou tentando fazer, ora bolas, né? Então é lógico que o LN não pode ser o DV, né? Então o LN tem que ser o U, minha gente. Esse aqui é o U. E claro, o que resta, então lembra, uma vez que você escolhe o U, todo mais que existe naquele símbolo, do lado daquele símbolo de integral, será o dv, incluindo o dx. Não pode deixar o dx de fora, tá? Quando você vai, o dv é tudo, incluindo o dx lá no fim. Beleza, né? Então, já estabelecido quem vai ser u e quem vai ser dv, a gente, isso aqui então vai virar integral de u dv, né? Integral de u dv. E agora, né, usando integração por partes, isso vai ser igual, esse cabe aqui, uv menos a integral de v du. Né? Du ficou cortadinho lá, né? Mas, ok, então agora é aquela mesma história, né? Preciso determinar precisamente quem são esses elementos, né? U, V e du. Então, o que a gente sabe, nós sabemos é que U é ln de x e dv é dx. O ln de x e dv é dx. Né? Se o ln de x, quem é du? Digam pra gente. Quem é du? Se o ln de x, quem é du? 1 sobre x. 1 sobre x, de fato. dx. Né? Não esquece que tem que ter o dx, né? Se eu estou falando de diferencial, tem que ter o dx do lado de cá. Né? E dv é dx. Se dv é dx, quem é v? dv é dx, quem é v? X. Por que v é x? Porque, olha, se dv é dx, é porque a derivada dv dx é 1. E se a derivada de v em relação a x é 1, então é porque a primitiva que a gente quer, né, que é sempre aquela com a constante igual a zero, será o x, né? É a função cuja derivada é 1. Essa é a justificativa formal, aquela que o matemático decente apresenta, né? Agora, o que, que o Leibniz faria aqui? Ah, D de um lado, D do outro, corta, corta, perfeito. V igual a X, né? Ela dá certo? Dá, né? Mas corta, corta o D? Não é, né? Mas dá certo, né? Leibniz diria que não, mas é assim, corta, corta o D com o D e foi, né? E, ok, foi ele que inventou a notação, né? Então temos que dar o braço a torcer para o menino, né? Mas, ok, temos então todos os ingredientes aí necessários, né? Aqui está o U, aqui está o DU, e aqui está o V, né? Estão todos ali. Então, vamos continuar aquela conta aqui embaixo, né? Então, isso vai ser igual, continuando a conta ali de cima, U vezes V. U é ln de x e V é x. Então, isso vai dar x ln de x. Concordam? Concordam que U vezes V é o mesmo que x ln de x? Né? Aqui só uma sugestão, tá, gente? A gente prefere escrever x ln de x do que ln de x vezes x. E por quê? Porque se você coloca o x multiplicando, né, você pode pensar, mas é comutativo o produto, né? Sim, é comutativo. Mas se você colocar o ln de x atrás e o x na frente, concordam que há uma certa ambiguidade? Poxa, mas o x está multiplicando lá dentro do ln ou fora do ln? Então, para evitar esse tipo de confusão, bota o x primeiro. Né? X ln de x, aí não tem dúvida. Né? Então, uma sugestão aí, né? Menos a integral de v du. V está aqui. Integral de x. Né? Du é... Quem que é du? Du está aqui. 1 sobre x dx. Vezes 1 sobre x dx. Né?
E olha a maravilha mágica que acontece, né? Aqui apareceu, onde tinha lá a função logarítmica, a hora que você deriva, ela cai no campo das algébricas, né? Ela cai no campo das algébricas. Então, cancela aqui, cancelou, vai ficar igual a x ln de x menos a integral de 1 vezes dx, né? 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, então isso é a integral de dx. O que é a integral de dx? X mais constante. Exatamente. Então, né, corta o S com o D, né, dá X. Mas não pode esquecer da constante. Essa é a integral indefinida da função Ln. Né? E se a gente deriva isso aqui, a gente vê que de fato volta no Ln. Né? Se aplica uma regra do produto aqui, vai dar Ln de x mais x vezes 1 sobre x, que dá 1. Então fica Ln de x mais 1, menos derivada de x dá 1. Então vai ficar Ln de x mais 1 menos 1, derivada constante é 0. O 1 cancela com menos 1 e a gente volta para o Ln. Certo? Então, de fato, essa é a integral da função Ln de x. Quem é a integral de e elevado a x vezes o cosseno de x dx? Integral de e elevado a x vezes cosseno de x. Não tem composta, tem um produto aí agora bem explícito, né? Produto de e elevado a x pela função cosseno de x, integração por partes, né? Não tem outro chute possível aqui de técnica que vai resolver a vida, né? Integração por partes. Quem é U, quem é dv, né? Se a gente usa o Liat, bom, o e elevado a x, ele está na categoria e, né? Usando aqui o raciocínio do Gustavo, pô, ele já está lá na última, né? Então não precisa nem saber que o cosseno está na categoria t. Eu já sei que o cosseno é quem está mais à esquerda. Portanto, o cosseno será u, né? Enquanto que o e elevado a x, dx, será o dv. Certo? Agora, nesse caso, esse é um caso em que, se você contrariar a regra do Liat, também vai dar certo. Se você chamar cosseno de x dx de dv e chamar o e elevado a x de u, também funciona nesse caso. Né? Então, nesse caso, meio que tanto faz. Né? Qual que você chama de u e qual que você chama de dv. No fim das contas, vai dar certo, né? Do mesmo jeito. Mas não é todo caso que funciona. Né? Então, na dúvida, segue o Liat que é sucesso. Né? Mas aqui, até pela disposição aqui da minha integral, né, só para ficar mais, notação mais bonitinha, eu vou chamar o e elevado a x de u e o cosseno de x dx de dv, tá? Então aqui eu estou contrariando o Liat, tá? Então, como eu falei, nesse caso, dá certo. Nesse caso, desrespeitar o Liat funciona, né? Então, beleza. Se e elevado a x é u e se cosseno de x dx é dv, isso aqui vai virar integral de u dv, que pela fórmula de integração por partes é uv menos a integral de v du. Né? Menos a integral de v du. E agora, novamente, né, vamos ver quais são nossos elementos aqui, né? Então, se u é e elevado a x, du será a derivada da exponencial, que é a própria, né? Não posso esquecer do dx. Tá, gente? Nunca pode esquecer o dx, tá bom? Então, lembra sempre que o e elevado a x, na verdade, é o du dx. Então, se eu estou com o du do lado de cá, tem que ter o dx do lado direito. E o dv é cosseno de x dx. Se dv é cosseno de x dx, então o v é uma primitiva bem escolhida de cosseno. Né? Quem é uma primitiva do cosseno? Aquela que a gente gosta mais, né? Que é com a constante c igual a zero. Quem é essa primitiva? A função que você deriva e dá cosseno.
né? Seno, perfeito. Então, eu já estava quase para dar alternativa aqui, já, Vitor, você me salvou, né? Eu já ia partir para a alternativa. Então, seno de x, né? Legal, já temos aí também todos os nossos, o que a gente precisa aí, né? Precisa do u, precisa do du, né? O dv a gente já tinha, né? E precisa do v. E agora a gente substitui lá na nossa expressão. Isso aqui, então, vai ser igual, um asterisco, igual a u vezes v, u está aqui, v está lá. Então, vai ser e elevado a x seno de x menos a integral de v du. V é seno de x, du é e elevado a x dx. Então, vai ficar e elevado a x vezes seno de x dx. Né? É isso que a gente vai encontrar aqui, né? Concorda? Aí só, beleza, né? A ideia era trocar uma integral por outra. É exatamente isso que a gente fez, né? Essa outra que apareceu é mais fácil de fazer do que a primeira? Porque a pegada da integração por partes é assim, troca uma integral por outra que esperamos ser mais fácil de ser calculada. Nesse caso, ficou mais fácil? Deu na mesma, né? Deu na mesma. Tá bom, então o que a gente pode fazer aqui? Ah, é um produto de duas funções, uma exponencial, outra trigonométrica, vamos usar a integração por partes, né? Só que aí bate aquela coisa assim, gente, eu estou preso num looping infinito agora, né? Porque eu vou usar a integração por partes aqui. Eu já percebi pelo jeitão da coisa que eu vou trocar a integral de e elevado a x seno de x pela integral de e elevado a x cosseno de x. Ah, legal, aí eu vou fazer a integração por partes, vou trocar pela integral de e elevado a x seno de x, e eu vou ficar nisso para sempre, né? Estou preso nesse loop infinito aí, né? Tô numa ilha de Lost das integrais, né? Como é que eu saio desse negócio, né? Como é que eu saio dessa porcaria agora, né? Então, assim, confie em mim, vamos usar a integração por partes mais uma vez e veremos o que fazer com o resultado, né? Então, integração por partes aqui agora. De novo, eu vou fazer u igual a e elevado a x, né? E, portanto, du novamente será e elevado a x dx, né? E dv vai ser agora, né, seno de x dx. Então, vai ficar dv igual a seno de x dx, ou seja, v é a nossa primitiva predileta do seno. Né? Quem é a principal primitiva do seno? Menos cosseno. Menos cosseno de x. Né? E agora a gente vai substituir. Né? Aqui, novamente, nessa expressão aqui, a gente vai ter um integral de udv, que vai ser uv menos integral de v du. Né? Então, agora, já fazendo aqui um pouco mais rapidinho, isso vai ficar essa igualdade aqui, vai vir aqui embaixo, né? Vai vir aqui embaixo, vai ser e elevado a x vezes seno de x, que já estava aqui, menos, e agora eu vou pôr um colchete aqui, né? Menos. O que vai aparecer aqui é integral de VDU, né? Que eu já vou escrever assim, UV menos integral de UDV, melhor dizendo, né? Eu vou escrever como UV menos integral de VDU, né? E isso, por sua vez, vai ser, mantém o e elevado a x seno de x, que já estava ali, menos, e agora, u vezes v. Né? Lembra que é na linha de cima que agora, né? Não é o mesmo u e o v lá da primeira etapa, né? É esse u aqui, que é o mesmo, mas o v agora é outro. Né? O v agora é outro. Então, vai ficar, o v vai ser menos e elevado a x cosseno de x,
cosseno de x, né? Menos a integral, não vai caber? Vamos fazer caber. Menos a integral de e elevado a x vezes, é a integral de VDU, né? Então, é a integral de menos cosseno de x vezes e elevado a x dx. Então, e elevado a x vezes o menos cosseno de x dx. Né? Dx. Quase coube, né? Tá bom. Aqueles, tudo bem, na lousa às vezes eu calculava o espaço errado e não cabia também, então estamos na mesma, não mudou muita coisa não, né? Isso aí. Beleza, vamos escrever aqui, então vai ficar e elevado a x seno de x, né? Menos, esse menos aqui eu vou distribuir na expressão inteira, então vai ficar, esse menos com o menos ali vai ficar mais e elevado a x cosseno de x, né? Cosseno de x. Esse menos com aquele menos vai dar mais, só que tem um menos dentro da integral. Então vai ficar menos, no fim das contas. Integral de e elevado a x, cosseno de x, dx. Cosseno de x, dx. Né? Beleza, chegamos aqui. E agora, o que fazer? Né? É uma integral, e elevado a x cosseno de x, produto, uma trigonométrica, outra exponencial, integração por partes, certo? Não, né? Senão a gente vai entrar nesse loop infinito mesmo, né? Daqui a pouco da meia-noite e a gente está aqui, né? Indo para lá e para cá. Não, agora a gente... Esse é o tipo de integral, né? Que quando a gente aplica integração por partes, a gente vê que há uma certa autorrecorrência, né? Na segunda aplicação, a gente voltou com a mesma integral que a gente tinha a princípio, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar esse cara, né, e somar para o lado de lá, jogar para o lado de lá. Né? Do lado de lá já tem, né? Perceba que a igualdade começou aqui e veio evoluindo até chegar nessa expressão. Então, do lado esquerdo tem uma integral de e elevado a x cosseno de x dx. Do lado direito também tem outra aqui agora. Né? Então, eu vou pegar esse cara e jogar para o lado de lá. Né? Só que aqui tem uma sutileza que talvez seja a parte mais chatinha da gente conseguir entender o que vai acontecer aqui agora, né? Vocês vão perceber que, assim, meio que vai aparecer do nada uma certa constante aqui, tá? Então, eu vou fazer isso, tá? Ó, nessa igualdade, eu vou jogar essa integral pro lado de lá. Então, vocês concordam que vai ficar? Aqui tá com menos, né? Então, eu vou jogar pro lado de lá, vai ficar mais. Do lado de lá já é com sinal de mais. Então, eu vou somar as duas, vai dar 2 vezes a integral de e elevado a x cosseno de x, né, dx, igual, o que tinha do lado direito? O que tinha do lado direito era e elevado a x vezes seno de x mais e elevado a x cosseno de x. Era isso que tinha, né? Então, assim, o que tinha nessa expressão era o que a gente está vendo aí, né? Não era nada além disso. Mas, para essa igualdade ficar assim, correta, a gente tem que colocar a constante aqui. Mas por que essa constante aparece do nada? Ela não existia antes. Por que ela tem que aparecer agora? A razão, gente, é a seguinte. Não é, assim, essa igualdade dessa integral do lado esquerdo com a integral do lado direito não é uma igualdade de funções, é uma igualdade de conjuntos. Lembra que integral indefinida é um conjunto de funções? Né? Quando eu jogo a integral, o símbolo da integral para o lado de lá, é como se, a hora que eu faço 2 vezes isso, é como se aqui eu estivesse multiplicando, né, eu estivesse somando aquelas primitivas que a gente obtém para essa integral, e depois a gente soma a constante para dar a integral indefinida, não é assim? Quando a gente faz isso, se eu não colocar a constante do lado de cá, eu vou estar obtendo só assim, ó. A integral indefinida vai ser uma função só. Perceba? Então,
por conta da gente estar falando desse símbolo ser, na verdade, um conjunto, na hora de passar para lá, a gente pode fazer isso. Mas a gente não pode esquecer de colocar essa constante aqui. Né? Porque, por causa disso, na verdade, a gente está falando de conjuntos de funções. Né? A integral indefinida não é uma função só, é uma pancada de funções, é uma infinidade de funções. E a gente capta essa infinidade de funções justamente com essa constante arbitrária aqui. Né? Então, podemos pensar que, ó, nesse símbolo aqui, eu estou abrigando a primitiva, aquela primitiva particular, e aí eu boto a constante arbitrária do lado de cá, né? Para garantir que eu estou realmente considerando todas elas. Então, calculamos a integral de e elevado a x cosseno de x? Foi, né? Posso dar por encerrado? Agora passa esse 2 aqui dividindo, né? Então a integral vai dar meio vezes e elevado a x seno de x, mais e elevado a x cosseno de x, mais constante.